Graças a Deus. Que a paz e a luz do nosso Senhor Jesus esteja com quem está me ouvindo. Você já agradeceu a Deus hoje? De todo o teu coração? Ou só reclamou? Eu acredito que você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Seja uma pessoa grata por tudo que Deus tem feito para você. Não fez mais porque você ainda não permitiu, mas entregue a sua vida a Ele, dê esse consentimento, entregue seus caminhos a Ele, e a Bíblia diz que tudo Ele fará. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 1. Lá está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. O título diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Vamos falar de uma preparação que não está sendo feita como se deveria fazer. Se viu antes, se vê agora e se verá amanhã que a falta de preparo deixa as pessoas sem condição espiritual. E isso afeta as áreas da vida, que dependem dessa condição espiritual. Há uma grande e total dependência de um relacionamento com Deus, de uma vida com Ele. Foi Ele mesmo quem disse, sem mim nada podeis fazer. Muitos estão entrando na velhice e chegando mais perto da morte, sem estar em boas condições espirituais. E essa falta de condição espiritual leva homens e mulheres a sofrer quando adentram a uma idade mais avançada, quando vão chegando perto da sua partida. E essa falta de espírito está cada vez maior, porque as pessoas não se preparam para a sua velhice, não fazem um depósito, né, de oração, de jejum, de uma comunhão com Deus para chegar nesses momentos. Muitos gastaram suas juventudes e forças no pecado do mundo. E o que sobrou, muitas vezes não está sendo aproveitado completamente com Deus. Quer dizer, já passou a maior parte da vida perdido. E quando começa a se encontrar com Deus, a pessoa não tira proveito deste tempo que lhe sobrou para que ela venha se preparar cada vez mais. E essa falta de preparo, tudo tem que se preparar, essa falta de preparo leva a ter uma velhice ruim, sofrida, cheia de enfermidade, cheia de fraqueza. E a morte, ela não vai ser algo suave. Geralmente sofre muito antes de morrer com vários problemas, pessoas que não se preparam espiritualmente. Aqui Salomão adverte que quanto mais cedo se tem uma vida com Deus, melhor será mais tarde. E dias maus, eles podem ser evitados, lembrando-se do Criador. E por que a maioria só lembra quando os males chegam, quando os anos difíceis chegam, né? É muito mais difícil sair e vencer anos de sofrimento do que evitá-los. E muitos não estão sabendo evitar esses anos, porque estão se esquecendo, mesmo estando na igreja, se esfriam, deixam de buscar a Deus, deixam de fortalecer a comunhão com Ele. E muitos acabam ficando, como ele está dizendo aqui, descontente e muito descontentes com a vida pelo mal que estão sofrendo. E parece que não passa. Não são só dias.
Como ele está falando aqui, antes que venham os anos, dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Isso quer dizer que a falta de preparo espiritual, a falta de comunhão com Deus, traz sobre a vida da pessoa anos de desgosto, anos de descontentamento, anos de sofrimento. E volto a dizer, muitos estão na igreja e não buscam, e não se preparam. Salmos 57, e no versículo 7, o salmista diz, preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Davi, ele achou socorro contra os seus inimigos, principalmente quando ele fugia de Saul para dentro da caverna. O que é um coração preparado, como ele disse? É um coração firme com Deus, é um coração firmado. Isso é ter um coração preparado. E um coração firmado, esta pessoa sabe que vai acontecer o que Deus lhe prometeu. Uma pessoa firmada na fé, no Espírito de Deus, nas promessas que Deus ele fez. E o coração bem firmado é assim. É um coração preparado para cantar para Deus, para louvar a Deus, mesmo em meio às lutas, porque já sabe que a vitória é dele. E um coração despreparado é um coração sem firmeza alguma. É um coração cheio de temores, cheio de medo. Tem que preparar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Tem que preparar o teu coração. Tem que firmar mais o teu coração. Salmos 112. No versículo 7 e 8, está escrito que o justo, ele não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Este é o coração do justo, daquele que teme a Deus, daquele que é justificado por Deus pela fé, daquele que vive com Deus, que o coração está entregue ao Senhor. O coração do justo é bem preparado, é cheio de confiança. Os maus rumores que sopram no mundo, de todo tipo de problema que ainda não aconteceu, isso não chega ao coração da pessoa. Os maus rumores para ele não lhe afeta, não lhe abala, não lhe abate, porque o seu coração está firmado com Deus, e nada desse mal pode entrar. Sequer os rumores, quanto mais os acontecimentos. Então, para o justo, os maus rumores é como nada, ele não dá atenção para isso. E o desejo do justo há de se cumprir sobre os seus inimigos. Por quê? Porque o seu desejo é como ele, é justo o seu desejo. Ele quer a vitória que Deus lhe prometeu. E ele não vai abrir mão disso. Ele está confiante no Senhor que Deus lhe dará essa vitória. Esse é o coração do justo, é um coração firmado para vencer. Lá em Hebreus 13, e no versículo 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Eu sei que é pouco, você que está me escutando aí, mas não adianta reclamar. Na verdade,
Foi a falta de preparar-se com Deus, de ser fiel a Deus lá atrás, de semear nessa justiça para recolher mais, porque o que muito planta, muito colhe. Então essa falta de preparar-se, de semear, de ser fiel ao Senhor, faz e fez com que muitos tenham pouco. Mas mesmo nesse pouco, é melhor agradecer do que ficar reclamando, porque é melhor, como se diz o ditado, pingar do que secar. Mesmo ainda assim, com um pouco, Deus está cuidando. Obviamente que se tiver uma vida mais bem preparada com o Senhor, com muita mais fidelidade e confiança, ali na frente vai ter muito mais. Porque a Bíblia diz que aquele que é pouco, que é fiel no pouco, no muito será colocado. Então há uma promessa sobre aqueles que estão ganhando pouco. Agora, irmão, irmã, agradeça, não reclame, não murmure. Entenda que foi a sua falta de preparo que deixou você nessa condição financeira. Mas se você se preparar de acordo com a palavra diante do Criador, Ele vai abençoar você de uma forma bem grande. No livro de Mateus 25, 7... lá está escrito assim: então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E lá no versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É óbvio que fala das virgens prudentes e imprudentes, quer dizer, do cristão prudente e imprudente. Embora estando em estágio de virgindade, quer dizer, é uma pessoa que está com o seu corpo preservado. Há ali uma pureza na sua carne, há uma pureza no seu corpo, e por que não também no seu espírito. Mas era imprudente porque deixou faltar a coisa mais importante, que é a luz, que é o Espírito Santo, que é o azeite sobre a nossa vida. O crente prudente, homem ou mulher, não deixa faltar a luz, não deixa faltar o Espírito Santo. Ele busca cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de luz. Aqui fala sobre o arrebatamento da igreja que Jesus vem buscar. Se você olhar, não basta ser virgem no seu corpo em si, mas vai ter que ser prudente, quer dizer, estar cheio do Espírito Santo, cheio de azeite. E a importância de se preparar para o arrebatamento. A importância de se preparar para subir com o Senhor. Então eu friso a você, meu irmão, minha irmã que está me escutando, a sua pureza carnal não será o suficiente. É preciso estar cheio do Espírito Santo, vigiando nisso, com muita atenção. Não deixe faltar em você o Espírito Santo. Não deixe a sua vida espiritual acabar, para que você possa subir com Jesus. Vá em Filipenses capítulo 4. Lá depois de Efésios, Filipenses capítulo 4, no versículo 11, 12, 13. Paulo diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este é um fortalecimento que muitos não têm. E por que não têm? Porque mostram-se fracos durante
os seus momentos de necessidade, seja na área que for, seja sentimental, financeiro, seja saúde, não importa. E muitas pessoas não têm esse preparo, não se prepararam, não têm então esse fortalecimento para continuar sendo o mesmo com Deus, para não perder a sua espiritualidade, para não decair na fé, mediante as necessidades. E não é só isso. Ele fala, sei ter abundância de tudo. Quantas pessoas também não estão fortalecidas nem para ter abundância, nem para prosperar, enriquecer, porque quando ficam, dão as costas para Deus, para a igreja, se perdem, mostram que não estavam fortalecidos para ter. E por isso se desviam, se perdem, vão para o mundo. E os outros, mediante as suas fraquezas, reveladas perante as suas necessidades, mostram não estar fortes em relação às necessidades. Também perdem a fé. Também perdem a parte da vida espiritual. Vão sucumbindo em nada. Por isso que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele agradeceu o que a igreja havia mandado para ele de recurso financeiro. Mas ele disse, não por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmão, irmã, contentar-se com o que tem, não é que você vai permanecer só nisso. Volto a dizer, os que são fiéis no pouco também serão no mundo serão colocados. A questão é que não adianta reclamar, não adianta resmungar, não adianta se queixar. É importante agradecer a Deus, entender também que a falta de preparo leva tanto a uma coisa como outra. Volta lá em Eclesiastes, no capítulo 9. E no versículo 12, que está escrito assim, que também o homem não conhece o seu tempo. Quer dizer, não há hora de acontecer as coisas para ele. Como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Não se preparam para viver a sua partida. Não se preparam para viver, quanto mais se preparar para morrer. O mau tempo, os dias ruins, os anos de descontentamento, podemos entender aqui que é uma rede de Satanás, são laços que prendem a pessoa naqueles anos, naqueles momentos ruins, que não tem como ficar bom, pois a pessoa não se preparou para o dia de amanhã, para evitar dias ruins, anos ruins. Não se preparou para o dia da sua partida. Por isso, quanto muitos vão partir de uma forma terrível, cheia de sofrimento, aqueles que se prepararam vão apenas descansar, vão fechar os seus olhos, como disse a palavra de Deus, e vão partir tranquilos, bem tranquilos. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que muitos estão presos nessa rede, nesses anos de sofrimento. São pegos ali, descuidados, porque não se prepararam para evitar esses anos ruins, então entram neles, são surpreendidos por eles e vivem anos de descontentamento. Aqui em Eclesiastes 12, no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias. Mas é aquilo que eu falo, porque o cristão, principalmente o cristão, ele só se lembra de Deus, só se lembra de ficar firme na igreja, só se lembra dos cultos, só se lembra de orações, só se lembra de que tem que jejuar, que tem que ter uma comunhão melhor com Deus, quando entra numa situação de sofrimento. E muitas vezes ela vai ficar lá dias, meses e anos,
Que malha terrível, que rede, que laço. Horrível isso, porque para tirar ela dali, muitas vezes requer também dias, meses e até anos. Meu irmão, o que Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, prepare-se para a tua velhice, prepare-se para a morte que você vai ter que enfrentar. Quer dizer, se você tiver uma preparação espiritual, uma preparação de fé muito boa, a sua velhice será boa. Não vai te faltar força, não vai te faltar saúde, não vai te faltar prosperidade. Você terá uma velhice em paz, abençoada. E quando partir, não vai partir com sofrimento, dias sofrendo para depois morrer. Não, vai ser diferente. Evite os descontentamentos, evite os desgostos de amanhã, lembrando-se do seu Criador. Agora é a hora de buscar cada vez mais, de congregar, de unir-se a Deus, de aperfeiçoar a comunhão com o Criador. Vem para a igreja, congregue, ore, jejue, se humilhe diante do Senhor, para que Ele possa te exaltar lá na frente, para que Ele possa te abençoar. Amém? Graças a Deus. Que Deus alcance seu coração e que leve você a se preparar cada dia mais em nome de Jesus. Deus seja louvado.